Boa noite, hoje é dia 25 de janeiro de 2026, estamos dando início ao nosso culto da família, Igreja de Interlagos, você bem-vindo, nós vamos fazer agora uma pequena reflexão antes dos louvores, para dar a introdução ao culto, amém? Você é bem-vindo, nós temos o nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br, temos o nosso canal do YouTube, que você também é bem-vindo, que lá tem dezenas ou centenas até de pregações, de estudos, e seja bem-vindo, amém? Irmãos, eu quero fazer uma pequena reflexão hoje sobre o respeito que a gente tem que ter com as pessoas, né? Quando Jesus fez aquele ritual de lavar os pés dos discípulos, ele estava mostrando respeito, né? Ele estava mostrando o quanto é importante a gente prestar uma reverência, ter um respeito, valorizar a vida do outro, né? E isso eu não sei o porquê. A própria Bíblia fala, né, que no final dos tempos até o amor se esfriaria. Parece que as pessoas estão a cada dia mais negligenciando o respeito de um com o outro, a reverência, mesmo o amor um com o outro, ouvir o outro. E isso acaba sendo uma situação muito. Acaba empobrecendo o afeto das pessoas. É um empobrecimento do afeto das pessoas, né? Às vezes uma pessoa vê a outra numa situação difícil, ao invés de ajudar a pessoa, ela liga o celular e começa a filmar a situação, né? Ou em acidente, ou a pessoa caiu na rua, olha, é uma coisa assim que a gente pensa, por que está existindo esse esfriamento? E, às vezes, irmãos, esse esfriamento está na própria família. Às vezes, esse esfriamento está na própria igreja, né? Falando em igreja, talvez o Brasil passe por a palavra acho que seria uma checagem das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, né? Vocês devem ter ouvido nesse escândalo do Banco Master que estão envolvidos banqueiros, financistas, políticos, membros de instâncias superiores, que nem é bom a gente falar, e eu ouvi a Damares, num depoimento, dizendo que ela leu o relatório da Polícia Federal antes do ministro Toffoli declarar sigilo. E ela falou que tem 5 igrejas evangélicas envolvidas em lavagem de dinheiro. Então, o que vai acontecer, irmãos? O mundo já é um pouco hostil ao Evangelho de Jesus Cristo, ao cristianismo. E com isso acontecendo aqui no Brasil, os brasileiros também vão entrar em questionamento, né? A sua igreja também está envolvida com aquela história do Banco Master, né? Então, irmãos, eu acho que o que tem que ser feito por nós é dar um testemunho. E um dos testemunhos é o respeito entre as pessoas. Agora eu volto no início, comecei a falar.
Porque o respeito entre as pessoas, irmãos, é uma demonstração não só de respeito, de consideração, mas também de amor, né? A própria Bíblia fala, né, que nós devemos amar como Cristo nos amou, né? E a gente tem que amar a todos, não é amar só os que nos amam, né? A gente também tem que amar e respeitar quem não nos ama. E isso, irmãos, por que eu estou falando tanto em amor, em consideração, em testemunho, para que as pessoas vejam que a gente é diferente daquelas pessoas inescrupulosas que muitas vezes estão à frente de igrejas só para ter benefícios próprios, né? Principalmente benefícios financeiros. Não, a gente quer se basear no Evangelho de Cristo, na seriedade do Evangelho de Cristo, se basear no amor de Jesus Cristo, se basear nos ensinamentos de Jesus Cristo. E um dos ensinamentos de Jesus Cristo, que ele fez através do apóstolo Paulo, foi falar desse respeito entre as pessoas, que a gente nunca deve esquecer esse respeito entre as pessoas, principalmente os da nossa família, os da nossa casa. E o que a gente vê, irmãos, entre os jovens atualmente, ou é um interesse em delapidar o velhinho, né? Delapidar economicamente o velhinho, né? Fazendo empréstimo consignado, chantageando sentimentalmente ou emocionalmente o velhinho a que ele dê dinheiro para o neto, para o sobrinho, para o filho, né? Ou mesmo roubando o velhinho. E isso, irmãos, é um sinal de desrespeito muito grande, né? E muitas vezes essas pessoas estão incapacitadas de estar, vamos dizer assim, conferindo as suas finanças. E aí, então, que o abuso come solto, né, como dizem. Muitas vezes colocam o velhinho numa instituição, interdito o velhinho e acabam usufruindo, né, os bens daquele velhinho num desrespeito muito grande, né, num desrespeito muito grande. E quando a Bíblia fala que a gente tem que respeitar o irmão, tem que amar o irmão, tem que ter consideração com as pessoas, irmãos. Isso ficou muito claro quando Paulo escreve na carta para o Timóteo. Queria que o pastor abrisse em 1 Timóteo 5. A gente vai ler a partir do verso 1, irmão, porque existe tanto desrespeito nas famílias, principalmente, e é o que dói mais nos velhinhos, né? O desrespeito que eles sofrem. Então, 5:1. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Então, olha como ele está falando, olha, mesmo que for motivo de você ter que admoestá-lo, ter que dar uma bronca, ele está fazendo uma coisa errada, faça com amor, faça com respeito. As mulheres idosas, como a mães, e as moças, como a irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria família. Irmãos, isso é muito importante, principalmente na igreja, porque muitas pessoas se preocupam com os amigos da igreja, esquecem da família. A gente vê muito isso, irmãos, entre os jovens. A exercer piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais,
porque isto é bom e agradável diante de Deus. Irmãos, a gente tem que orar pelos nossos jovens, porque eles estão esquecendo dos seus pais, estão esquecendo de dar a recompensa que seus pais, muitas vezes, se sacrificaram tanto por eles. E eles se acham donos dos seus próprios narizes, dão as costas, não querem ouvir, são brutos, são teimosos, não aceitam nenhuma sugestão, porque eles que sabem. É uma coisa muito triste, irmãos, isso. Verso 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia com rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Está falando das viúvas, né, que têm que ser amparadas. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Até o verso 8 que eu quero ler com vocês. Mas, se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Irmãos, eu vou ler de novo o verso 8, que eu acho que Paulo, quando ele mandou isso para Timóteo, logicamente não foi para Timóteo, mas ele sabia que essa carta iria ser lida por muitas pessoas, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, que não está dizendo que a família tem que ser cristã, que a família tem que ser boazinha, que a família tem que ser perfeita, não, tenha cuidado com os da sua família. Negou a fé e é pior que o infiel. Então, irmãos, esse exemplo que a gente tem que dar do respeito, da consideração, do falar manso, do falar respeitoso, é um testemunho cristão que a gente dá, irmãos. Que muitas vezes na igreja é fácil a gente ter uma índole mansa, né, uma índole humilde. Acabou o culto, parece que entra um lobo dentro, né, da pessoa e a pessoa fica ríspido, impaciente, desrespeitoso. E o cristão, irmãos, ele tem que ter essa postura, não é na igreja, é fora da igreja, porque aqui na igreja é fácil, né? Todo mundo é agradável, a gente está há pouco tempo aqui, né? Mas essa postura tem que ser no nosso dia a dia, uma postura respeitosa, não que a pessoa tem que ser vítima de fraudes, nada disso que eu estou falando, irmãos, mas no que estiver ao alcance dela, ela tem que ser respeitosa com as pessoas, e principalmente com as de sua família, paciente, ter diálogo, né? Quantos casais, às vezes, perderam o diálogo, não se conversam mais. Isso é tão importante, irmãos. Quantos filhos não têm mais diálogo com o pai, com a mãe? Isso é muito triste. Essa reflexão que eu quis fazer com vocês hoje. Eu vou fazer uma pequena oração para a gente passar para os louvores, amém? Senhor Jesus, nós nos alegramos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Estarmos aqui em comunhão com os irmãos, em comunhão contigo, Senhor. Estarmos aqui, Senhor, para entoar louvores a Ti, para ouvir a Tua palavra, Pai. Para ver, Senhor Deus, que os irmãos estão aqui, firmes e fortes, e continuando a jornada, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, Senhor, para que exista respeito nas famílias, Pai, para que os filhos sejam pacientes com o Pai, principalmente os anciãos, Senhor, os velhos, os velhinhos, Pai, que tenham respeito, que tenham honestidade, Pai, que tenham paciência, Senhor.
Abençoa, Senhor, este culto. Abençoa, Senhor, a vida de todos os que estiverem aqui ouvindo esta palavra, Pai. Aceita, Senhor, o nosso coração. Aceita a nossa submissão, Pai. Aceita, Senhor, nosso louvor. E ministra a nós, Senhor, a tua palavra conforme a tua vontade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.